sessão com o livro sagrado são 2, porque o Evangelho será feito em polonês e depois em paleoslavo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Diácono incensa o livro sagrado, são as nossas preces, as nossas orações que sobem ao céu. Potem wszedł do Jericha i przechodził przez miasto. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Havia ali homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Pobiegł więc naprzód. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. do grzesznika poszedł. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: a jeśli kogo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jesus lhe disse: Verbum Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Agora, proclamação do Evangelho em paleoeslavo, primeira língua literária eslava, que se formou após a tradução da Sagrada Escritura por parte dos monges tessalonicenses Cirilo e Metódio. Tornou-se uma língua literária e eclesiástica. É uma língua pouco usada, mas que, num certo sentido, dá a continuidade. São 1050 anos do batismo da Polônia, para recordar a continuidade da presença também da palavra do Senhor.
будьми. Во время оно прийде Иисус во Иерихон, и се муж, нарицаемый Закхей, и сей би старий митарем, и той би богат. И скаже, видите Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом мал би. И предетек возлізе на ягодичину, да видить яко тоді хотяще минути. І яко приїде на місто, воззрив Ісус, видів його і рече к нему: Закхеє, подщався слізе днесь, бо в дому твоєм подобає ми бити. І подщався слізе, і прият його радуяся, і видівши в сіроптаху, глаголюще, яко ко грішнику мужу, вниде витати. Став же Закхей, рече ко Господу: се пол імінія моєго, Господи, дам нищим. Я ще кого чим обідих, возвращу четверицею. Рече же к нему Ісус, яко днесь спасение дому сего бысть. За неї сей син Авраам єсть. Приїде бо син чоловіч взискати і спасти погибшого. Ouvimos o Evangelho, então, em palioslavo. Agora o diácono vai levar até o Santo Padre o livro dos Evangelhos. O Santo Padre abençoar a Assembleia com ele, em baixa voz, irá dizer: paz a você, anunciador da Boa Nova. O Santo Padre abençoa então com o livro dos Evangelhos a Assembleia. E teremos na sequência agora a homilia do Santo Padre nessa Jornada Mundial da Juventude, a missa de envio, a conclusão desse momento tão especial para milhões de jovens. Prevista que o Papa faça em italiano a sua homilia. Já ontem à noite o Santo Padre fez a sua vigília, a sua reflexão em italiano. Creio que a língua usada nesses dias, além do encontro com o presidente, foi sempre o italiano. O encontro com o presidente foi em espanhol. Estamos transmitindo ao vivo do Campus Misericórdia. Em italiano: queridos jovens, viestes a Cracóvia para encontrar Jesus. E o Evangelho de hoje fala-nos precisamente do encontro entre Jesus e um homem, Zaqueu, em Jericó. Ali Jesus não se limita a rezar ou saudar alguém, mas quer, diz o evangelista, atravessar a cidade. Em outras palavras, Jesus deseja aproximar-se da vida de cada um. Percorrer o nosso caminho até o fim.
para que a sua vida e a nossa vida se encontrem verdadeiramente. E assim ocorre o encontro mais surpreendente, o encontro com Zaqueu, o chefe dos publicanos, isto é, os cobradores de impostos. Zaqueu era, pois, um rico colaborador dos odiados ocupantes romanos. Era um explorador do seu povo, alguém que, pela sua má reputação, não podia sequer aproximar-se do Mestre. Mas o encontro com Jesus muda a sua vida. Como sucedeu ou pode suceder cada dia com cada um de nós. Zaqueu, porém, teve de enfrentar alguns obstáculos para encontrar Jesus. Não foi fácil para ele. Teve que enfrentar alguns obstáculos, pelo menos 3, que podem dizer algo também a nós. O primeiro obstáculo é a baixa estatura. Zaqueu não conseguia ver o Mestre, porque era pequeno. Também hoje podemos correr o risco de ficar à distância de Jesus, porque não nos sentimos à altura, porque temos uma baixa opinião de nós mesmos. Esta é uma grande tentação que não tem a ver apenas com a autoestima, mas também toca a fé. Porque a fé diz-nos que somos filhos de Deus, e realmente o somos. Fomos criados à sua imagem. Jesus assumiu a nossa humanidade, e o seu coração não se afastará jamais de nós. O Espírito Santo deseja habitar em nós. Somos chamados à alegria eterna com Deus. Esta é a nossa estatura. Esta é a nossa identidade espiritual. Somos os filhos amados de Deus, sempre. Compreendeis, então, que não aceitar-se, viver descontentes e pensar de modo negativo, significa não reconhecer a nossa identidade mais verdadeira. É como voltar-se para o outro lado, enquanto Deus quer pousar o seu olhar sobre mim. É querer apagar o sonho que Ele tem para mim. Deus ama-nos assim como somos. E nenhum pecado, defeito ou erro lhe fará mudar de ideia. Para Jesus, assim, nos mostra o Evangelho, ninguém é inferior e distante, ninguém é insignificante, mas todos somos prediletos e importantes. Tu és importante. E Deus conta contigo por aquilo que és, não pelo que tens. A seus olhos, não vale mesmo nada a roupa que vestes ou o celular que usas. Não lhe importa se andas na moda ou não. Importa-lhes tu. Como és? A seus olhos, vales, e o teu valor é inestimável. Quando acontece na vida diminuirmos-nos em vez de nos enobrecermos, pode ajudar-nos esta grande verdade. Deus é fiel
em amar-nos, até mesmo obstinado. Ajudar-nos a pensar que Ele nos ama mais do que nos amamos a nós mesmos, que crê em nós mais de quanto acreditamos nós mesmos, que sempre nos apoia como o mais irredutível dos nossos fãs, sempre nos aguarda com esperança, mesmo quando nos fechamos nas nossas tristezas e dores, remoendo continuamente as injustiças recebidas e o passado. Mas afeiçoar-nos à tristeza não é digno da nossa estatura espiritual. Antes, pelo contrário, é um vírus que infecta e bloqueia tudo, que fecha todas as portas, que impede de reiniciar a vida, de recomeçar. Deus, por seu lado, é obstinadamente esperançoso. Sempre acredita que podemos levantar-nos e não se resigna a ver-nos apagados e sem alegria, porque somos sempre os seus filhos amados. Lembremos-nos disto no início de cada dia. Far-nos a bem dizê-lo na oração todas as manhãs. Senhor, agradeço-vos porque me amais. Fazei-me enamorar da minha vida, não dos meus defeitos, que hão de ser corrigidos, mas da vida, que é um grande dom. É o tempo para amar e ser amado. Zaqueu tinha um segundo obstáculo no caminho do encontro com Jesus: a vergonha paralisadora. Sobre isso, ontem à noite, dissemos algumas coisas. Podemos imaginar o que se passou no coração de Zaqueu antes de subir àquele sicômoro. Terá havido uma grande luta. Por um lado, uma curiosidade boa, a de conhecer Jesus. Por outro, o risco de fazer triste figura. Zaqueu era uma figura pública. Sabia que, tentando subir a árvore, se faria ridículo aos olhos de todos. Ele, um líder, um homem de poder, mas superou a vergonha, porque a atração de Jesus era mais forte. Tereis já experimentado o que acontece quando uma pessoa se nos torna tão fascinante que nos enamoramos. Então pode suceder fazermos voluntariamente coisas que de outro modo nunca teríamos feito. Algo semelhante aconteceu no coração de Zaqueu quando sentiu que Jesus era tão importante que por ele estava pronto a tudo, porque ele era o único que poderia retirá-lo das areias movediças do pecado e da infelicidade. E assim a vergonha que paralisa não levou a melhor. Zaqueu, diz o Evangelho, correndo à frente, subiu e depois, quando Jesus o chamou, desceu imediatamente. Arriscou e colocou-se em jogo. Aqui está também para nós o segredo da alegria. Não apagar a boa curiosidade, mas colocar-se em jogo, porque a vida não se deve fechar numa gaveta.
Perante Jesus, não se pode ficar sentado à espera de braços cruzados. A Ele que nos dá a vida, não se pode responder com um pensamento ou com umas simples mensagens. Queridos jovens, não vos envergonheis de lhe levar tudo, especialmente as fraquezas, as fadigas e os pecados na confissão. Ele saberá surpreender-vos com o seu perdão e a sua paz. Não tenhais medo de lhe dizer sim com todo o entusiasmo do coração, de lhe responder generosamente, de o seguir. Não vos deixeis anestesiar a alma, mas apostai no amor formoso, que requer também a renúncia e um não forte ao doping do sucesso a todo custo e à droga de pensar só em si mesmo e nas próprias comodidades. Continua o Santo Padre, depois da baixa estatura e da vergonha incapacitante, houve um terceiro obstáculo que Zaqueu teve que enfrentar. Não dentro de si mesmo, mas ao seu redor. É a multidão murmuradora, que primeiro o bloqueou e depois criticou. Jesus não devia entrar na casa dele, na casa de um pecador. Como é difícil acolher verdadeiramente Jesus. Como é difícil aceitar um Deus rico em misericórdia. Poderão obstacularizar-vos, procurando fazer-vos crer que Deus é distante, rígido e pouco sensível, bom com os bons e mau com os maus. Ao contrário, o nosso Pai faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e convida-nos a uma verdadeira coragem. Ser mais fortes do que o mal, amando a todos, incluindo os inimigos. Poderão rir-se de vós porque acreditais na força mansa e humilde da misericórdia. Não tenhais medo. Mas pensai nas palavras desses dias. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Poderão considerar-vos sonhadores, porque acreditais numa humanidade nova, que não aceita o ódio entre os povos, não vê as fronteiras dos países como barreiras e guarda suas próprias tradições. Sem egoísmos nem ressentimentos. Não desanimeis. Com vosso sorriso e os vossos braços abertos, com os vossos braços abertos, pregais esperança e sois uma bênção para a única família humana que aqui também representais. Naquele dia, a multidão julgou Zaqueu, mediu de cima a baixo. Mas Jesus fez o contrário. Levantou o olhar para ele. O olhar de Jesus ultrapassa os defeitos e vê a pessoa. Não se detém no mal do passado, mas entrevê o bem no futuro. Não se resigna perante os fechamentos, mas procura o caminho da unidade e da comunhão. Único no meio de todos, não se detém nas aparências, mas vê o coração. Jesus vê o nosso coração, o teu coração, o meu coração.
Com esse olhar de Jesus, vós podeis fazer crescer outra humanidade, sem esperar louvores, mas buscando o bem por si mesmo, felizes por conservar o coração limpo e lutar pacificamente pela honestidade e a justiça. Não vos detenhais à superfície das coisas e desconfiai das liturgias mundanas do aparecer, da maquilhagem da alma para parecer melhor. Em vez disso, instalai bem a conexão mais estável, a de um coração que vê e transmite o bem sem se cansar. E aquela alegria que gratuitamente recebestes de Deus, por favor, gratuitamente dai-a. Porque muitos esperam por ela e esperam de vocês. Ouçamos por fim as palavras de Jesus a Zaqueu, que parecem ditas de propósito para nós hoje, para cada um de nós. Desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Desça depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. Abre-me a porta do teu coração. Jesus dirige-te o mesmo convite. Hoje tenho de ficar em tua casa. A JMJ poderíamos dizer, começa hoje e continua amanhã, em casa. Porque é lá que Jesus te quer encontrar a partir de agora. O Senhor não quer ficar apenas nesta bela cidade, ou em belas recordações, mas deseja ir à casa tua, habitar a tua vida de cada dia. O estudo, os primeiros anos de trabalho, as amizades e os afetos, os projetos e os sonhos. Como lhe agrada que tudo isso seja levado a Ele na oração. Como espera que, entre todos os contatos e os chats de cada dia, esteja em primeiro lugar o fio de ouro da oração. Como deseja que a sua palavra fale a cada uma das tuas jornadas, que o seu evangelho se torne teu e seja o teu navegador nas estradas da vida. Ao pedir para ir à tua casa, Jesus, como fez com Zaqueu, chama-te por nome. Jesus nos chama a todos pelo nome. O teu nome é precioso para Ele. O nome de Zaqueu evocava, na linguagem da época, a recordação de Deus. Fiai-vos na recordação de Deus. A sua memória não é um disco rígido que grava e armazena todos os nossos dados, mas um coração terno e rico de compaixão que se alegra em eliminar definitivamente todos os nossos vestígios de mal. Tentemos também nós agora imitar a memória fiel de Deus e guardar o bem que recebemos nestes dias. Em silêncio, façamos memória deste encontro. Guardemos a recordação da presença de Deus e da sua palavra. Reavivemos em nós a voz de Jesus que nos chama por nome. Assim rezemos em silêncio, fazendo memória, agradecendo ao Senhor que aqui nos quis e encontrou.
Assim se conclui as palavras do Papa Francisco nessa homilia em Campus Misericórdia, nesse 31 de julho. Habilmente o Santo Padre conclui usando um pouco a linguagem dos nossos jovens, a linguagem dos computadores, de internet, de conexão mais instável. Todo mundo, através da internet, procura conexão mais estável, né?